não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu meio, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu meio, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Traga fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Traga fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Traga fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, glória a Só Deus. o Senhor é Deus. Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Menina Gisele, um grande abraço. Já quero contar com você, se possível, se você puder, já quando terminar o louvor, entrar orando. Sei que você é uma menina de oração. Entrar orando pela sua família e pelas famílias de Divina Pastora. Viu, Gisele? Se puder, dê um toque aí, diga que sim, tá bom? Amém, a paz, Vanúzia, que Deus abençoe. Gisele, se puder aí entrar orando, já avisa aí pra gente entrar orando, Gisele. Eu ia chamar a Raquel também para orar, mas já que ela vai ter que sair, então deixa pra lá, né? Amém. Estou aqui com a minha esposa e a Raquel aqui para estar orando. Tá bom, vamos na paz. Mas se você está entrando agora aí, coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, fala comigo. Essa é noite que Deus quer falar com cada um de vocês.
Mostra pra esse povo. Aleluia, glória a Deus. E aí, menina Gisele, você pode entrar aí orando junto conosco. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, glória a Deus. Queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida, meus irmãos. Tivemos essa semana aí sem poder estar entrando na internet, porque eu estava com uns problemas na net, mas estamos voltando aqui para estar pregando o Evangelho, tendo essa live de oração por Divina Pastora, pela tua casa, pela nossa família. Toda quarta e sexta nos encontramos nesse horário, às 6 horas, às 8 horas da noite, para pedir a Deus, interceder ao Senhor pelas nossas vidas. Como certa vez Jesus disse: Pai, eu não te peço para que tires do mundo, mas que os guardes e os proteja. E é esse o nosso interesse, é estar como igreja do Senhor, orando por você, orando por cada um de nós. Então um grande abraço aí a cada um de vocês que estão entrando aí. Meu nome é o Pastor Marcos, estamos aqui em Divina Pastora, para quem não é de Divina Pastora, né? Estamos aqui em Divina Pastora e com um propósito unicamente de apregoar o Evangelho de Cristo para toda a comunidade de Divina Pastora e a divergências, cidades vizinhas. Então, baseado nisso, eu quero pedir também, mandar um grande abraço para o pessoal que ainda não está entrando, né? Mas que ficam vendo as lives no YouTube, no Instagram, que é o pessoal de São Paulo, o pessoal do Pará, de vez em quando entram, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Texas, o pessoal lá de Cleveland, né? O pessoal da Nova Zelândia também, né? Esse pessoal aí que sempre está nos vendo, não pode estar vendo constantemente por causa do fuso horário,
mas estão sempre vendo. E eu creio que em outubro ou novembro eles vão estar aqui, um grupo de americanos, um grupo de pessoas para estar abençoando essa cidade, né? Eu acredito nisso. Então um grande abraço aí para o Maciel Marques, de lá dos Estados Unidos, de Cleveland. Um grande abraço também para o Jean Júlio, que tá lá em na Nova Zelândia, né? Eu não sei se ele já foi, passou uns dias por aqui, mas ele é da Nova Zelândia, continente lá, como pro lado do Sydney, essas coisas todas. Então são pessoas que estão sempre abençoando a obra, né? Então a obra aqui, amigos nossos, então um grande abraço a eles, e que vocês, irmãos, daqui de Divina Pastora, orem por essas pessoas para que eles possam estar vindo ainda esse ano, nos abençoar e ser bênção na vida de cada um de vocês, tá bom? Tá falando aqui Marileide Silva, Pastor Marcos, peço oração. O médico falou que estou com mioma no... Amém, 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 amém. Vamos estar orando, amém. Vamos estar orando, irmã. Vamos estar orando em nome de Jesus, porque até a pregação hoje é sobre isso. Nós estamos orando a Deus para nos livrar dessa Covid, mas qual o verdadeiro valor da oração? Nós precisamos aprender que a oração o Senhor nos deixou para se comunicarmos com Deus, para termos uma intimidade com Deus. Porque na verdade quando a gente vai para o dicionário e a gente procura ver a referência do significado do que é oração, oração é só conversa, é uma conversa que você tem, é um debate que você tem, é um relacionamento que você tem com outra pessoa ou com várias pessoas. E aí, quando se trata de Deus, essa oração se trata de intimidade. E muitos crentes está faltando isso. Intimidade com o Senhor. Jesus, ele teve uma intimidade tão grande por mim e por você, que ele deu a vida dele por mim e por você. E o que é que você tem dado a Jesus? Qual é a tua intimidade de Cristo? Intimidade a gente tem que ver que não é o que a gente faz diante de que as pessoas vejam, não. Isso não é intimidade. Intimidade é quando você está ali, você e aquela pessoa íntima, só vocês dois no tete-a-tete ali conversando, o dia a dia, repassando todos os teus problemas e a pessoa em si aceitando aquela conversa e trazendo solução. E para você que ainda não sabe, Jesus é a solução do nosso problema. Do teu, do meu, do nosso problema. Jesus é a solução. Então, uma das bases da oração é a intimidade. E a gente perdeu isso porque muitas vezes, eu digo a gente porque eu mesmo durante muito tempo fiz dessa maneira, e a gente aprende só pedir. Feito menino, criança pequena, que só sabe pedir as coisas ao pai. Somos nós. A gente só sabe pedir, pede aqui, pede ali, pede aqui, pede ali, pede aqui. E em hora nenhuma a gente agradece. E a oração, ela não foi feita para isso. A oração foi feita para a mais do que isso. Você pode pedir? Pode. Deus não se zanga com você porque você está pedindo, não. Ele até agradece, que é melhor pedir a ele do que pedir a outro. Mas o que Deus quer é intimidade contigo, é a mesma intimidade que ele tinha com Abraão, é a mesma intimidade que ele tinha com Adão, é a mesma intimidade que ele tinha com Moisés,
é a mesma intimidade que ele tinha com, vamos dizer, quem mais? Com Jó, os heróis na fé. É a mesma intimidade. E ele quer que eu tenha essa intimidade diariamente. Essa semana eu estava conversando com alguns jovens do culto que teve domingo. E eu estava dizendo a eles que achei muito bom o culto foi bênção. Mas algo estava faltando. E eu deixei bem claro que eu não estava cobrando do grupo, eu estava cobrando intimamente de cada um o que eles poderiam dar mais para Deus. E aí essa pergunta que eu faço a você. O que você pode dar a mais a Deus? E quando eu estou dizendo para você dar, não é dar dinheiro não, viu? É dar da sua intimidade a Deus. É dar do seu envolvimento com Deus. O que você pode dar de melhor a Deus? O que é que está faltando na tua vida entregar na mão de Deus? E nós vamos passear um pouco na Bíblia para ver se a gente compreende essa situação aí que estamos falando, mas biblicamente a gente vai ver aqui. E eu quero que você abra em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. E o versículo, a gente vai para o versículo, começando do versículo 1. Que no título aqui da minha Bíblia fala que o Filho do Homem é superior a qualquer anjo, a qualquer sumo sacerdote, a qualquer idolatria, qualquer coisa. O Filho do Homem. Você sabe quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Então, já está dizendo aqui no título que Jesus é maior do que tudo. Se você confia que Jesus é maior do que tudo, então Jesus vai ser maior na tua vida. Jesus ele é maior do que a doença que quer chegar à tua casa. Jesus ele é maior do que qualquer Covid de cepa que chegue na tua casa. Jesus ele é maior. Jesus ele é maior do que toda a enfermidade que há sobre a tua vida. Todo mioma, todo o câncer de mama, de útero. Jesus ele é maior do que tudo isso. Cabe a mim e a você a viver por essa palavra. A andar nesse direcionamento. Para quem já abriu aí, acompanhe aqui. Hebreus 2, versículo 1 em diante, começa aqui assim dizendo: glória. Deixa eu me esquecer de uma coisa, é rapidinho, irmãos. É só pegar o negócio aqui que eu me esqueci. Tô de volta. Fui pegar o segundo oi. E não tá dando pra ver não. Eu fui pegar o segundo oi. Aí aqui fala aqui assim, ó, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desvie delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediências recebeu a justiça retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouvira.
testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e os dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguns, dizendo que o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que te visites. Tu fizeste um pouco menos que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeistaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foram feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições e princípios da salvação nele. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Amém? Até aqui por enquanto. Todo esse palavreado que falamos aqui tem um direcionamento. Jesus. Jesus para a humanidade. Jesus para comigo e para contigo. A morte de Jesus na cruz, ela veio para trazer salvação a todo o que nele crê. É assim que a Bíblia diz. Mas aí você se pergunta, precisava Jesus fazer isso? O que é que você acha? O que é que você acha? Será que Jesus precisava fazer isso? A humanidade, ela é fadada em acreditar no que ela vê. E Jesus vem nos ensinar desde o começo do ministério dele até hoje que é bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditaram. E aí você pode dizer, pela fé, pastor? É, pela fé. Mas o que é a fé? Aí aqui Hebreus 11 vai dizer também. É o firme fundamento das coisas, daquilo que não se existe e traz a existência. Pronto. É você trazer o que não se existe à existência. É acreditar que algo que ainda não foi feito, não foi realizado, irá ser realizado. Mas por que isso? Jesus, ele quando veio ao mundo, você tem que ver que o contexto do mundo era um mundo idólatra. Era um mundo baseado, até o próprio povo de Deus estava dividido. Alguns acreditavam unicamente na ideia de um só Deus, mas muitas vezes acendiam a velinha para Astarote. Acendiam a velinha para Baal, achando, não tem nada a ver não, é a cultura dos deuses dele, então bora participar. E isso a Bíblia diz bem claro, que o nosso Deus, ele é um Deus ciumento.
Ele é um Deus ciumento. O nosso Deus é um Deus ciumento. Então, se o nosso Deus é um Deus ciumento, nós não devemos nos misturar. E aí a gente vai ver aqui um direcionamento que está lá em Salmo 6, que fala quem sou eu, Salmo 8, né? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Fizéssemos um pouco menor do que os anjos. Salmo 8, cadê? Deixa eu só conferir aqui, para não estar falando nenhuma baboseira. É isso mesmo, Salmo 8. E aí o Salmo 8, o salmista pergunta, quem sou eu, Senhor? Mas me fizesse um pouco menor do que os anjos. E a gente tem que olhar que a nossa fé, ela é capaz de mover montanha, porque o próprio Jesus já disse isso. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, sai daí, te lança-te no mar, e vai acontecer. Mas aí é o que eu digo, nós somos fadados a acreditar no que nós vemos, naquilo que nós vemos. Por isso que o povo do mundo é um povo idólatra. Ainda tem muita gente que se diz crente que ainda é idólatra. Por quê? Mas pastor, é um servo de Deus, é idólatra? Tomé não era idólatra? Tomé era idólatra. Porque Tomé só acreditava quando via. E a idolatria está em tudo aquilo que tira a atenção de Deus para dar para essas pessoas. Então é isso que a gente tem que ver, que essa questão de muitas vezes a gente colocar a nossa confiança em outras pessoas nos torna idólatra. Pastor, mas não tem mais nem menos. Jesus disse que a nossa confiança tem que estar no Senhor. A criança, ela tem plena confiança no pai, na mãe. Mas a criança, ela não tem entendimento ainda. Mas você, eu que temos entendimento, em quem temos que confiar? No nosso trabalho? No nosso dinheiro? Não. Nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos capacita a respirar, a enxergar, a mover os nossos braços, a ter força, a ter entendimento, a ter sabedoria para realizar as coisas. É nessa pessoa, nesse Jesus que nós devemos confiar, porque Ele é o nosso supridor de tudo. A irmã agora aí colocou aí para eu orar por ela, porque ela está com um problema de mioma no útero. A Bíblia diz lá em Isaías 54, diz assim, versículo 53, versículo 4, que diz: e verdadeiramente Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, né? É assim que diz isso, Isaías. Vamos ver aqui. Vai ver? Isaías 53. Isaías 53. Fala aqui assim, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e de oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Se a Bíblia está dizendo que eu e você foi sarado, meu irmão. Por que a doença vem sobre nós? E aí é uma coisa que o próprio Jesus ele diz, e a Bíblia confirma, que ele diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo e precisamos cuidar desse templo. Se eu não cuido, algum problema vai ter. Se eu não cuido do que é de Deus, com certeza eu vou ter problema. Se eu não dou o meu melhor a Deus, com certeza existirá problema. Mas quando aparecem os problemas e você tem intimidade com o Senhor e dá o seu melhor a Ele, a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos, que a peleja não é mais tua, mas sim dele. O que falta em mim, muitas vezes, em você, é confiar que a graça de Deus está sobre nós e que durante toda a nossa vida o Senhor irá nos restaurar segundo a vontade dele. Nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, meus irmãos, esqueçam isso. Esqueçam isso, porque a palavra de Deus já diz que em primeiro lugar está o Senhor. O Senhor Jesus está em primeiro lugar em tudo. Nós estamos passando por uma situação que muitos achavam que nunca iriam passar por isso. Só que a gente tem visto aí a história que de 100 em 100 anos acontece algo sobrenatural e pestes, idolatria, como é o nome? Catástrofe, tudo isso vai acontecendo. Mas por que isso? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Agora cabe a mim e a você a ser aquele povo de Deus que estava dentro do Egito, as pestes caindo do Egito, mas aquele povo de Deus não era tocado, não era atingido. E muitas vezes nós achamos que a doença é uma praga que veio para dizimar, veio para acabar, veio para destruir. Isso mesmo. Mas através da destruição que Deus permite, é para restaurar a vida daqueles que são fiéis. Mas pastor, e aqueles que faleceram? Se faleceram no Senhor, se faleceram com Cristo, estão melhor do que eu e você, meu irmão. Podes acreditar. Os dias deles chegaram. Eles hoje estão ao lado do nosso Senhor. Algumas pessoas dizem que eles estão dormindo em Cristo. Se dormir em Cristo, já está dizendo o quê? Dormir em Cristo. Então eu estou dormindo em Cristo, estou dormindo com o meu Salvador. Então eu estou ao lado do meu Senhor. E dizem que quando ele voltar no céu, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiros. Olha para aí. Você tem o poder de ressuscitar. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Ressuscitou para a vida eterna. Uma vez eu disse isso, aí uma pessoa fez, Lázaro também ressuscitou. Não. Lázaro ressuscitou, Jesus chamou, mas não foi para a vida eterna. Depois Lázaro morreu de novo.
Mas o único que ressuscitou e ainda está vivo dentro de você, dentro de mim, viverá para sempre, é Jesus. Nós precisamos acreditar nesse nome. Com essa pandemia, tem crente aí perdendo a cabeça, se apegando a rituais, a coisas que não tem nem pé nem cabeça. Enquanto a palavra de Deus que não há, diz assim, que não há nome maior nem no céu nem na terra, a não ser o nome de Jesus. O que precisa em mim e em você é acreditar na vontade de Deus para a nossa vida, para mim e para você, porque aqui está falando, lá em Hebreus está falando, Hebreus 2. Tudo isso, toda essa majestade, tudo foi feito para Ele, por Ele. E sem Ele nada tinha feito. Se referindo lá a João, por quê? Porque a nossa confiança tem que ser em Nele, Jesus. A vacina está para chegar. Gente, eu vou me vacinar. Quando chegar a minha hora, eu vou me vacinar. Eu sou daquele que digo vacina sim. Já pensei de outra maneira. Mas hoje eu digo que vacina sim. Sabe por quê? Porque pode ter vacina, pode ter doença, pode ter o que for. Se não tiver Jesus na veia, meu irmão, de nada adianta. Você tem que chamar primeiramente Jesus. E depois cumpre com a lei dos homens. Pois o próprio Jesus, ele diz isso. Dá a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Teu corpo, se você é um crente fiel, se você está com intimidade de Deus, se você verdadeiramente é um cristão que vive a palavra de Deus, o teu corpo não te pertence mais. A Bíblia diz isso lá em Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso. Enquanto não se encontra, Deus não dá entendimento, sabedoria aos médicos para encontrar verdadeiramente uma cura para essa doença, só vai ter paliativos. E os homens estão sem saber o que fazer, porque eles hoje arrumam um paliativo aqui, mas amanhã aparece outra doença maior. Aí eles vão correr atrás de fazer outro paliativo, mas depois aparece outra maior. E assim sucessivamente. Por isso que nós temos que ter a nossa fé baseada unicamente em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa cura. Jesus é a nossa cura. Irmãos, nós temos que aprender que o cristão, ele vive a lei dos homens, a lei do mundo. Mas o que é prioridade nele é viver a lei de Deus, que em Gálatas diz que é maior do que todas elas, fruto do Espírito. Quem é teu verdadeiro médico? Quem é o teu verdadeiro Senhor? Quem é o teu verdadeiro remédio? Aprenda uma coisa. Jesus, ele cura alma, corpo e espírito. O que falta é Jesus te curar. Eu vou falar de mim, Ainda tem muitas coisas que Jesus precisa me curar. Mas eu não estou falando da minha vida carnal, não, da minha vida da carne, não.
Estou falando da minha vida espiritual. Porque eu tenho que primeiro buscar a minha vida espiritual, porque a própria Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você possa estar dizendo: não, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Será que é o querer de Deus? Será que verdadeiramente Deus tem planejado isso para ti? Será que aquilo é a vontade de Deus? Pois a Bíblia diz que Ele sabe o melhor para a tua vida, para com a minha vida. E Ele sabe até onde você pode ir. Então se pergunte: quem é o teu supridor? Quem supre as tuas necessidades? Porque Deus, Ele tem levantado a mão dele para abençoar vidas. E tem pessoas que não estão vendo o poder de Deus ao seu redor porque estão querendo ver, mover, estão querendo ver atitude, alguma coisa, uma coisa sobrenatural. Não, sabe qual é o sobrenatural de Deus na tua vida? É você deixar uma vida de pecado. É você deixar uma vida de erro. É você deixar uma vida de vício. E olhar para Cristo e seguir a Cristo. Numa vida direcionada pela palavra de Deus. Esse é o maior sobrenatural na tua vida de Deus. Jesus, quando disse assim: se creres, farás coisas maiores do que a que eu fiz. Jesus estava dizendo que se eu acreditar, se eu tiver fé, se eu fizer o que Ele me manda pela palavra sem precisar ver, eu vou fazer maravilhas. Mas que maravilhas é essa? Maravilhas para a minha mudança, para a tua mudança. Pois tudo começa dentro de ti. Jesus não está preocupado com jurisdição, com firma, com aglomeração. Não, Jesus está preocupado com o teu íntimo. Porque Ele vai no íntimo, Ele trata o íntimo. Jesus não está preocupado com aglomeração de gente. Jesus não quer ver muita gente. Sim, Ele morreu para todos aqueles que nele crê. Mas quando Ele vai tratar, Ele trata na intimidade, no íntimo. A Bíblia diz que Ele vai até entre juntas e medulas, na profundidade da alma. É isso que Jesus quer. Jesus quer te tratar, quer me tratar todos os dias. Essa é a maior revelação de Cristo na tua vida. É ser tratado pelos médicos dos médicos. É dizer não para quando o sabor do pecado vir sobre nós. É dizer não para quando as mentiras que vêm sobre a nossa mente, para que possamos expor, a gente possa dizer: não quero. Você tem esse poder. Jesus quer te tratar constantemente, dia a dia. É só você deixar que isso aconteça. Cristo, Ele não faz mágica, Ele não trabalha com mágica, Ele trabalha com caráter. E nós, seres humanos, todos os dias precisamos ter mudança de caráter.
até chegarmos à estatura perfeita. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não sou bonzinho, nem você é bonzinho. Nós somos simplesmente homens e mulheres que precisam todos os dias nos libertar do nosso eu. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, que faz isso na tua vida e na minha vida. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Você que está aí aflito por causa da pandemia, por causa do que está acontecendo, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Jesus Cristo é maior do que todas essas aflições que está havendo aí no mundo. Jesus é maior do que tudo isso. O que Ele quer de mim e de você é que acreditamos que Ele é o único suficiente na nossa vida. Não coloque outro no lugar dele ou outra. Jesus é suficiente para com a tua vida, para com a minha vida. E Ele quer ver a tua atitude para se confirmar o que Ele diz. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai te acrescentar. Acredite que a cura está sobre a tua vida. Acredite que a tua vida financeira, Deus entrará com providência, mas você precisa também ser fiel ao Senhor e ser zeloso no cuidado do que Deus te dá. Se eu disser a você que eu sou um exemplar em administrar dinheiro dentro de casa, eu estou mentindo, não sou. Mas Deus me colocou de lado de uma mulher que está ali, ó. De vez em quando eu passo do limite, ela puxa a minha orelha e me coloca no cantinho me coloca no cantinho lá direto para o caminho de novamente. Por quê? Porque Deus sabe que eu sou estourado para determinadas coisas. Mas já minha mulher é minha ajudadora. Ela está ali para me ajudar, então ela começa a organizar as coisas, botar isso em ordem e trazer uma coisa a outra, pronto. Para você ver. Esse mês eu me esqueci de pagar a internet. Mas por quê? Por eu não ter dado ouvidos à minha esposa. E algumas coisas saíram do controle e ficou a internet sem pagar. Apareceu outras coisas e a gente resolveu isso. Só que Jesus é que nos capacita a isso. Quando Jesus me deu minha esposa, Ele me deu, não foi simplesmente para ela ser minha mulher, não. Ele me deu para ela ser minha ajudadora. E aí a gente tem que ver que essa é o suprimento do Senhor. Isso é o suprir de Deus. Porque Ele não precisa fazer mágica, Ele não precisa estar fazendo sobrenatural, não. Ele está do teu lado, sempre cuidando de ti nas mínimas coisas. Basta você abrir os olhos e ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é um livro completo. Ela é um livro que vai nos direcionar a uma vida de perfeição. Mas cabe a você, cabe a mim, se vamos querer segui-lo ou não. Domingo passado, a Shirley, que acabou de entrar aí,
ela pregou no culto jovem sobre o poder da escolha. E ela falou algumas situações de escolhas e eu fico pensando, tudo na nossa vida é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Ou você escolhe servir a Deus dignamente segundo a palavra dele, ou você escolhe ficar só na sua, indo da igreja de vez em quando, fingindo que é servo de Deus, fingindo que é crente, fingindo que é um homem de oração, fingindo. Ou você escolhe viver pela palavra e não precisar fingir, mas andar segundo essa palavra. A escolha é sua. O que eu, a minha esposa, alguns pastores fazem é simplesmente pregar a palavra de Deus. Mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. Quando tu abrir a porta do teu coração e deixar Deus agir, deixar Deus ser teu único supridor em tudo. Porque se você está enfermo, acredite que Deus pode suprir com a tua cura. Se você está endividado, acredite, entrega teus problemas ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, que ele vai resolver teus problemas financeiros. Teu problema de angústia, de depressão, entrega a Deus. Pois Ele é que vai dar direção. Ele é que vai te mostrar como tu deve agir. Porque Ele é maior do que tudo. Você não tem que se sentir pequeno. Aqui está dizendo lá em Hebreus e aqui no Salmo 8. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O salmista pergunta. E Deus diz assim, ó, que fez ele um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroasse. Ele coroou Jesus e Jesus nos coroou de glória e honra quando nós trilhamos pela palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos unicamente viver pela palavra. Há anos atrás eu ouvia muito pessoas dizer, é viver pela fé, é viver pela fé, é viver pela fé, sim. Mas viver pela fé em quem? Você vai viver pela fé em quem? Tem muita gente aí tendo fé em tanta baboseira, tanta coisa. No irmãozinho que faz o aviãozinho. Na irmãzinha que roda o pé. Na língua do glu-glu. Irmãos, a Bíblia diz, é bem clara, a fé tem que estar baseado em Cristo Jesus pela sua palavra. Se vocês lerem o livro das cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, vocês vão ver que João chama a atenção daquele povo que estava ali, que foi discipulado por Paulo, mas que chegou a hora que voltaram às analogias, às crendices, aos enfeites e se perderam. E João chama a atenção dele, puxa a orelha de cada um deles e diz que quem é a salvação é a palavra de Deus. Quando eu e você vivemos por ela. Porque a palavra é o próprio Cristo. Você é importante para o Senhor. Mas você primeiro tem que acreditar. E esse acreditar não é acreditar aleatoriamente, dizer que acredito, não. Esse acreditar é acreditar
vivendo pela palavra. Cabe a você querer ou não viver por essa palavra. Amém? Então você que está enfermo, você que está com problema de saúde, você que está com problema financeiro, você que está com problema na mente, você que está cansado e oprimido, chegou a hora de você buscar a Jesus Cristo, para que Ele venha ser o teu supridor. Vamos orar? Pai amado, Pai glorioso, nesse momento eu venho, ó Deus, te pedir para que tu possas estar enchendo a vida desse teu povo de graça e de misericórdia. E traz o arrependimento sobre cada um deles, ó Deus. Faz com que eles venham viver pela tua palavra, andar segundo a tua palavra e ser instrumentos teus vivendo a tua palavra. Pai, como Jesus uma certa vez disse, eu também faço, ó Deus. Guarda-se. Não tira eles do mundo, mas guarda-os. Guarda-os cada um deles. Guarda cada um deles do mal. Livra eles do mal. Faz com que eles venham ser trabalhados pela tua palavra. E que todos os dias eles possam ser renovados pelo teu querer, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu estava querendo que alguém entrasse para estar orando pela família, né? Mas eu vou estar orando agora pelas famílias de Divina Pastora. E você que não é de Divina Pastora, ore pela a sua família, a sua cidade, ore por lugar onde você está. Você possa nesse momento estar fazendo isso. E também orar pelos enfermos da igreja, pelos irmãos e pelos vereadores e a nossa prefeita da cidade, para que Deus possa estar dando entendimento e sabedoria sobre essas vidas, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai glorioso, nesse momento eu venho te pedir, ó Deus, pelas famílias de Divina Pastora. Eu te peço, ó Deus, pela família deste lugar, as famílias desse lugar, Senhor. Aquelas famílias que estão sendo atribuladas, estão cansadas, estão oprimidas, Senhor. Deus, aquelas que têm alguém enfermo na sua casa, ó Pai. Senhor, aquelas famílias que estão com um problema financeiro, com problema, Deus, no casamento, com problema dentro da sua casa. Deus, entra com providência na vida de cada um deles e traz a tua cura, traz a tua restauração sobre essas famílias, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, tu possa estar fazendo o teu querer na vida das famílias de Divina Pastora. E que teu Espírito Santo entre em cada lar nesta noite, trabalhando, ó Deus, em todos esses lares, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, também pelos nossos vereadores e vereadoras, esses homens e mulheres que tu permitiu que estivesse na Câmara dos Vereadores. Capacita-os, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, faz com que eles venham estar sendo direcionados unicamente por ti, Senhor, e que eles possam estar junto com a nossa prefeita, se unindo, ó Deus, para estar trazendo projetos para comunidades carentes, projeto para aquelas famílias que necessitam, e que o teu nome venha a ser glorificado em cima de tudo. Eu também te peço, ó Deus,
por a nossa prefeita Maria Clara, para que tu possa derramar sobre a vida dela graça e misericórdia, dando entendimento e sabedoria a ela, para que ela seja uma mulher usada por ti, Senhor, para trazer projetos para essa cidade, para que os projetos venham beneficiar o povo necessitado e que esta cidade seja uma cidade cheia da graça e da glória do Senhor Jesus. Pai, eu te peço por todos os que entraram nessa live, que ou irão ver essa live futuramente. Deus, que todos possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e ser moldado pela tua graça, Senhor. Eu te peço, ó Deus, pelos irmãos da igreja, para que tu possas estar tocando em cada um deles, trazendo eles para a igreja para estar mais junto a nós e ser membro do corpo de Cristo dentro da casa do Senhor. Deus, eu também te peço, ó Pai, um milagre financeiro sobre a nossa igreja, para que o Senhor possa estar derramando sobre nossas vidas esse milagre, sobre toda a tua igreja, sobre cada membro e também sobre a igreja, a parede, para que possamos, ó Deus, fazer aquele muro daquela igreja, fazer a casa pastoral, fazer tudo bem organizado, ó Deus, para a glória do teu nome, que as pessoas vejam um lugar sério e responsável, que tem compromisso unicamente com a tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço pela minha família, que o Senhor possa estar guardando-nos, protegendo, estar sempre à nossa frente, ó Deus, nos livrando de todo e qualquer mal. Pai, eu te peço pelas vidas que estão enfermas. Eu te peço, ó Deus, aonde tiver uma pessoa entubada, aonde tiver uma pessoa com oxigênio, Senhor, sopra o espírito de vida nessas pessoas. Sopra do teu espírito de vida nessas pessoas, para que eles vejam a tua grandeza e cura cada um deles, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia venha sobre o Brasil, venha sobre o mundo e derrame graça sobre nossas vidas. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos abençoando, derramando graça sobre nossas vidas. E a tua glória venha resplandecer sobre nós. Pai, cuida de cada um de nós. Trata cada um de nós. E faz o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a você, a todos esses que ainda irão ouvir essa live. Que Deus abençoe as nossas vidas. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de oração para a tua vida. E, irmãos, isso é uma live de oração. Se você entrar, não quiser orar junto conosco, dividir a tela, bote aí ó, seu pedido de oração, faça feito a irmã que pediu para orar pelo mioma no útero dela. Faça isso, que a gente aqui está, não é só o pastor que vai orar não. Você também vai orar, porque você é cheio da graça, do poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz e tenham uma ótima noite. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó Jesus, reconheço quem tu és na cruz. Faça essa oração, meu irmão, escutando esse hino. Faça essa oração escutando esse hino nessa hora. Antes de fechar a live, escute esse hino e ore ao Senhor.
que eu não saiba tudo sobre ti, és Senhor de tudo em mim. Não. Ainda que eu não saiba tudo sobre ti, és Senhor de tudo em mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim, Jesus. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo. Filho meu, Amém, meus irmãos. Amém, amém. os teus pecados na cruz. Ouça o que Deus tem para fazer contigo. Filho meu, Ouça o que Deus tem para te falar. perdoei os teus pecados Deus está na aqui cruz. falando contigo. Aleluia. Mesmo não sabendo tudo Fica na paz, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tamo junto, orando uns pelos outros. Jesus é contigo. Mesmo Em não nome de sabendo Jesus. tudo sobre ti.